4 décadas e meia de ensino, pesquisa e extensão em artes cênicas. Estou falando do Centro de Estudos Teatrais, o Grupo Divulgação, que em 2011 completa 45 anos de uma trajetória de sucesso no teatro de Juiz de Fora. Premiado nacionalmente, autor de 60 textos dramáticos, além de poesias e ensaios sobre comunicação e teatro. O convidado de hoje do Culto Circuito é o professor José Luiz Ribeiro, diretor fundador do Grupo Divulgação. Seja bem-vindo ao nosso programa, Zé. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Zé, o Grupo Divulgação surgiu em 1966, como um grupo de teatro universitário, na antiga Faculdade de Filosofia e Letras da UFJF. Como que nasceu o grupo? Olha, ele nasceu de uma necessidade de estudar o teatro. Era uma época em que o jornalismo cultural tinha uma força muito grande. Todo estudante de jornalismo queria trabalhar no caderno P do Jornal do Brasil. Era o sucesso que se tinha. Então nós tínhamos muita necessidade de ver filmes. Era uma época, os anos 60, era uma época muito rica, principalmente para os universitários, de conhecimento de cinema, de teatro, de música, a época dos grandes festivais e tudo. Era uma época de cultura, em que a cultura aparecia. E a necessidade de justificar isso impôs a um grupo de estudantes, não somente eu, Maria Lúcia Campanha da Rocha Ribeiro, Leila Amaral, Luci Brandão, Disseu Matos, que a gente se reunia todo sábado para ler uma peça de teatro e estudar. E com isso nós trabalhamos a dramaturgia inteira. Quando nós fizemos o primeiro espetáculo, a gente já tinha passado praticamente pela história do teatro inteira na dramaturgia. E por que o número de divulgação? Porque naquela época se pensava em levar ao povo a cultura. Era uma pretensão boba de universitário da época, em que a gente achava que precisava dividir com o povo aquilo que a gente tinha de uma high cult, de uma cultura de elite. E nós trabalhávamos muito com poema. O nosso primeiro espetáculo, chama Amor em Verso e Canção, trabalhava com poemas do Garcia Lorca, do Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, Pablo Neruda. E com esses poemas a gente achava, e o Carlos Drummond também, a gente começou a trabalhar numa divulgação disso, e daí o nome Grupo Divulgação. E que importância o Fórum da Cultura teve na afirmação da identidade do Grupo Divulgação? Bem, a bem da verdade, de 66 até 70, quando o Fórum da Cultura é criado, nós peregrinamos, Nós fizemos teatro na Casa de Itália, nós fizemos teatro onde hoje é a Câmara de Vereadores, nós fizemos teatro na Escola de Enfermagem, em todos os lugares. Fizemos teatro em cima de mesa de restaurante, universitário, em refeitórios, fizemos teatro no Instituto Jesus, em todo lugar. Nós rodamos, então, muito lugar. Quando o professor Gilson Salomão aceitou um pedido, eu levei para ele, eu era então um jovem professor já, um projeto mostrando, transforme esse auditório da Faculdade de Direito, onde vai ser o fórum, num teatro. E ele aceitou aquele desafio, faltava aproximadamente uns 3 ou 4 meses para encerrar o mandato dele, e ele aceitou. E foi uma correria danada. O fórum tinha a estrutura que tem hoje? Não. Então, aí foi transformado em teatro. Aí, em 1972, nós estreamos justamente o palco com A Morta, do Oswald de Andrade. Foi um espetáculo de extrema confusão, porque nós vivíamos ali em 72 já os anos de chumbo. Porque 68, quando veio o AI-5, nós estávamos com Eletra de Sófocles na Casa de Itália. E aí nós fomos para o Fórum da Cultura, e o Fórum da Cultura nos deu justamente um apoio, porque você ter o mesmo local, a gente conseguiu criar todos os projetos de extensão e dar ao Fórum a cara do teatro. E como foi trabalhar essa questão do teatro inserido na ditadura militar? Bem, nós tivemos, eu digo até a bênção de Deus, de conseguir
driblar a censura, a TFP, por exemplo. A Morta, nós tivemos a TFP dentro do Fórum da Cultura com coisa para gravar, para levar justificativa para censura. Mas eles não podiam fazer nada, que nós estávamos fazendo Oswald de Andrade em 1972 e toda a campanha governamental da ditadura era da Semana de Arte Moderna, em que eles colocavam independente nas letras e nas artes. E como é que eles iam proibir uma peça do Oswald de Andrade? Então eles tiveram que engolir seco. Nesse ponto, a gente pautou muito legal esses pontos. E a gente aprendeu a falar de uma forma ultra pós-moderna através do texto. Quer dizer, enquanto os censores olhavam para o texto, a gente falava semioticamente no gesto. E o público daquela época entendia o que era a ditadura, principalmente os universitários, que tinham um conhecimento grande. Ideologicamente, a universidade possuía um conhecimento e, principalmente, uma instrução de cidadania. Agora, no finalzinho do período da ditadura militar, já no processo de redemocratização, surgiu uma atividade dentro do grupo, que é o projeto de extensão do Espectador, que foi criado em 84, e desenvolvido pelo FJF. Agora, o que promove o acesso de pessoas que estão dentro, né, pessoas que estudam escolas, né? Como que interagir essas pessoas da escola com o teatro? Bem, quando nós começamos e a gente fez justamente esse trabalho com população, nós apresentamos em diversos locais, Rio Pomba, esses lugares mais simples e tudo, a gente já tinha essa preocupação de levar a cultura ao povo. Quando a gente fez a Barca da Cultura, que foi em 1974, um projeto do Pascoal Carlos Magno, a gente apresentou em todas as cidades à beira do Rio São Francisco e fomos até Belém, Brasília, apresentando um espetáculo que chamava Cancioneiro de Lampião. O que aconteceu? Num determinado momento, começou a ser muito propalado o teatro do oprimido e o teatro de rua, que nós fizemos em 74, nós fizemos muito teatro de rua, nós fizemos muito lado da igreja. Então a gente falou, olha, agora chegou a hora de dar à população um conhecimento do que é um espetáculo dentro de um teatro, com a luz correta, ele sentado comodamente. Aí nós começamos esse trabalho. A gente já fazia anteriormente, convidando escolas e tudo, mas aí a gente sistematizou. Por quê? Nós fazíamos extensão antes da universidade ter a sua pró-reitoria de extensão, porque era só ensino e pesquisa. A extensão já vem muito mais depois, nós fazíamos antes. Aí a gente sistematizou, primeiro num trabalho com a Funalfa, com o Reginaldo Arcuri, em que a gente fazia, o povo vai ao teatro, junto com as comunidades, e a escola vai ao teatro. Depois nós fundimos num projeto só de extensão, que é a Escola de Espectador. E esse projeto justamente nos deu muita alegria e, principalmente, ele fez multiplicar o teatro em Juiz de Fora, porque o menino vai ao espetáculo, ele quer fazer teatro, às vezes não pode fazer com a gente, mas ele cria um grupo e isso foi muito rico para nós. Vamos para um rápido intervalo. Eu converso com José Luiz Ribeiro, fundador do Grupo Divulgação. Até já!